Olá pessoal, estaremos agora dando início, à criação do governo geral. No Brasil colônia, gente, o primeiro governo geral ele foi criado em 1548. O sistema de capitanias hereditárias não deixou de existir, porém, alguns fracassaram em detrimento de alguns motivos, como a ausência de recursos financeiros, ataque dos índios que eram constantes nas áreas onde eles estavam, a ameaça de estrangeiros, como franceses e holandeses, e a distância entre a relação da metrópolis, que no caso era a distância que havia entre Portugal e o Brasil. O objetivo de Portugal em criar um governo geral era de reduzir o poder dos donatários e formar um comando geral na colônia. A Bahia foi selecionada como a sede do governo geral em razão do lugar ser um ponto estratégico para estabelecer a comunicação com outras capitanias brasileiras. Esse sistema de capitania ele não deu certo e aí então o governo ele cria esse governo centralizado, Mas quem foram os governadores gerais? Quem foram essas pessoas? Para administrar a colônia e responder em nome do rei, foi escolhido um governo geral. E a partir desse governo geral, os três primeiros foram Tomé de Souza, que ele foi o primeiro governador geral, podemos dizer assim, e na sua administração ele fundou a cidade de Salvador em 1549, que foi a primeira capital da colônia. O governo de Tomé de Souza durou de 1549 a 1553. Depois nós tivemos Duarte da Costa. Ele foi o segundo governador geral da colônia. O governo dele durou de 1553 a 1558. Depois o terceiro foi Mendes Sá, família tradicional aí do Brasil. Foi o terceiro a assumir o governo geral. Na administração de Mendes Sá, os franceses eles foram expulsos do Brasil. Ele também fundou a cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro, e permaneceu no cargo de 1558 a 1572. Então, esses foram os três primeiros, Mendes Sá, Tomé de Souza e Duarte da Costa. A estrutura do governo geral do Brasil colônia, como era estruturada esse governo? O governo geral no Brasil colônia, ele havia três auxiliares, sendo eles o ouvidor-mor, que era encarregado da justiça do governo, de cumprir toda a justiça do governo aqui na colônia, o provedor-mor, que era responsável pelo setor financeiro, e o capitão-mor, que cuidava da defesa de todo o litoral. Como nós falamos, eles tinham medo de serem atacados, Precisamos ressaltar também, falar da economia da época, Para estabelecer uma política econômica no Brasil, Portugal adotou algumas medidas, como a produção de cana-de-açúcar. E essa escolha ela foi em razão das experiências bem-sucedidas de Portugal em outras colônias, como São Tomé, Ilhas da Madeira, Açores e Cabo Verde, onde eles já tinham essa experiência com o plantio de cana. O comércio na colônia ele respeitava a medida do Pacto Colonial, que era direito de exclusividade de comercialização entre colônia e metrópole. Os portugueses utilizaram a princípio como mão de obra escrava os índios. Estes, no entanto, resistiram e, além disso, a prática era condenada pelos jesuítas. A partir de então, donos de comércios escravizaram negros que vieram da África nos navios negreiros. E foram mais de 4 milhões, gente. Foram muita gente escravizada, foram diversas pessoas escravizadas, milhares aqui na América do Sul. Porém, os jesuítas eles reagiram contra a prática de escravidão dos índios e concordavam com a escravidão dos negros. Fazia vista grossa em relação à escravidão do negro. Então é importante lembrar que o Brasil colônia ele começa também um processo de miscigenação. Tivemos também aqui
a invasão, além da invasão francesa, tivemos a invasão holandesa. Essa invasão holandesa ela foi um dos fatores que ameaçou o domínio português sobre o Brasil. Em 1580, ocorreu a União Ibérica, que foi unificada entre coroas de Portugal e Espanha. A Holanda era parceira dos portugueses, porém inimiga dos espanhóis. Olha que problema, né? Dessa forma iria abalar esse ciclo harmonioso entre Portugal e Espanha. Os holandeses haviam investido na produção de cana-de-açúcar no Brasil. No entanto, eles foram afastados dos negócios. Com isso, em 1624, eles tentaram invadir a colônia no estado da Bahia, permanecendo até 1625. A segunda tentativa de invasão em Pernambuco foi em 1630. A presença dos holandeses no Brasil foi firmada a partir da chegada de Maurício de Nassau. Foi firmada, né? Em 1637, onde ficou até 1644. Porém, havia já nesse momento uma decadência do sistema colonial. Toda essa estrutura gerando aí em torno da cana-de-açúcar, mão de obra escrava, esse sistema estava chegando ao fim. O sistema colonial ele entrou em decadência principalmente pelo desejo do povo de quebrar vínculos com Portugal. Muitas revoltas ocorridas demonstravam insatisfação, como a revolta dos irmãos Beckman, que ocorreu em 1684, a Guerra dos Emboabas, que ocorreu em 1708 e 1709, Guerra dos Mascates, Rebelião da Vila Rica,